Nosso segundo convidado já está conectado conosco. Bem-vindo ao Consumidor RS, Fernando Carvalho, um dos mais conceituados consultores na área do futebol, dirigente vitorioso no futebol gaúcho, campeão da Libertadores da América, campeão mundial interclubes com o Internacional. Fernando Carvalho, muito obrigado por participar conosco do Consumidor RS. É um prazer muito grande estar em contato contigo, com os teus telespectadores, com os assinantes, com as pessoas que costumam te assistir. É sempre um prazer estar contigo pessoalmente, mais ainda agora, né, nessa distância que temos, né? Mas a modernidade nos aproxima e isso faz com que a gente tenha a possibilidade de uma convivência virtual, mas que sempre é importante. Verdade. Fernando, pandemia e futebol. Voltou o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro está em andamento, aliás, meus cumprimentos pelo desempenho do Internacional. Mas a gente tem notícias, Fernando, que os clubes estão enfrentando situações muito difíceis. Atrasos de salários, perspectivas nebulosas para frente. Você, como um consultor na área do futebol, como é que você está enxergando esse momento, pandemia e futebol, Fernando? Bem, eu acho que a gente tem que fazer temos que diferenciar situações, né? Claro que a pandemia nos trouxe problemas em todas as áreas, em todos os segmentos econômicos de atividade. Nós estamos aprendendo, eu mesmo aqui, né, participando contigo, jamais pensei que eu poderia fazer reuniões virtuais, jamais pensei que eu poderia dar aulas, né? E hoje eu tenho dado aulas online, e isso facilita, inclusive, a nossa atividade, a minha atividade, que hoje eu faço parte da CBF Academy e dou aulas na CBF Academy, né? E antigamente eram presenciais, hoje são online. Então, em todos os segmentos, nós tivemos alterações e mudanças. Nós não podemos pegar situações preliminares ou anteriores à pandemia para agora fazer comentários. Por exemplo, nós temos muitos clubes que atrasam salários, que atrasam direito de imagem, mas isso são coisas anteriores, né? Coisas que hoje estão tendo repercussão e que hoje estão superdimensionadas, como se tivesse como causa a pandemia. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? E então essa primeira reflexão deve ser feita, essa primeira distinção deve ser feita. Temos sim clubes que, em decorrência da pandemia, pela redução sensível das receitas, né, até pela falta de atividade, pela falta de jogos, tiveram seu orçamento descumprido e, consequentemente, descumpriram contratos, descumpriram obrigações. Temos vários clubes assim que estão equacionando, uns utilizando a lei, né, porque a lei prevê uma redução do salário dos trabalhadores e prevê, inclusive, um percentual inferior ao integral de 100%, né? Temos clubes nesse sentido. E temos clubes que estão atrasados há mais tempo e que vão seguir atrasados e sistematicamente, né, vão ter que usar algumas prerrogativas, alguns benefícios que a lei lhes concede. Temos aí o exemplo do Profut. E também renegociar débitos anteriores ou deixar que as questões caiam na Justiça do Trabalho, onde depois de 4, 5, 6, 10 anos serão resolvidas. Isso é um círculo vicioso no futebol brasileiro que permanecerá, né? Então, a pandemia ela trouxe problemas, ela trouxe entraves, ela trouxe dificuldades, mas a maioria dos clubes que tinha uma vida regular, que tinha um tratamento normal para os seus atletas, para os seus profissionais, eles continuarão tendo, né? Continuarão tendo. Temos o exemplo do Internacional, o exemplo do Grêmio. O Grêmio renegociou para o futuro seus salários atrasados, o Internacional teve uma redução proposta pelos próprios atletas no valor dos salários de cada um, né? Nós temos clubes como o Fluminense, como o Vasco da Gama, que estão devendo antes da pandemia e estarão devendo agora e deverão no futuro, né? O Palmeiras renegociou, Atlético Mineiro tem débitos pretéritos, mas com o atual grupo eles têm mantido em dia. Então, tem várias coisas que estão acontecendo que decorrem da vida normal dos clubes e que também decorrem da pandemia. Eu sou um otimista, eu acho que nós vamos superar isso, nós vamos ultrapassar esse momento de dificuldade, né, e vamos crescer como futebol. Eu gosto muito de analisar o futebol dentro do campo, eu sou mais um analista de dentro do campo, de estratégia, de montagem de grupo, de estrutura, de planejamento, de sistema, mas não posso fugir dessa análise, né, de empresa, né, de que hoje os clubes estão sendo administrados como empresas. Gestão. Como tal,
e como tal, eles sofrem os efeitos da pandemia, mas também, né, eu vejo como uma dificuldade desse momento que nós saberemos superar. Me fala um pouquinho desse projeto da Academia da CBF, que você é um dos docentes. Bom, a CBF Academy ela foi montada prioritariamente para ministrar aulas aos profissionais, preparadores físicos, treinadores, preparadores de goleiros, mas com o tempo, como a atividade de futebol passou a ser profissionalizada em mais níveis e se espera que seja em todos os níveis, também para os dirigentes passou a ter uma plataforma onde os dirigentes possam ter acesso a novas formas de gestão, né? E isso veio assim de uma forma preliminar até uma exigência legal, porque no futuro, em menos de um ano, nós teremos uma exigência para ser diretor executivo de futebol que tenha feito esse curso, que tenha participado, né, dessa plataforma de ensino da CBF. E muitos dos atuais dirigentes fazem parte. Hoje nós temos 47 alunos na primeira etapa desse curso, é o primeiro módulo, né? É o primeiro 47? Módulo. Temos 47 pessoas de trajetória, pessoas vencedoras, no caso do Alexandre Matos, que é do Atlético Mineiro, que foi campeão pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro, Paulo Pelaipe, que foi campeão no Grêmio, campeão no Flamengo, hoje está trabalhando no Curitiba, Jorge Macedo, que trabalhou no Inter, ex-atletas como Edu Dracena, como Fabinho Jesus, o Fábio Soldado, que foi volante do Inter um tempo atrás, o Juan, zagueiro, enfim, vários jogadores que no passado foram atletas e que hoje estão se preparando para uma futura carreira de dirigente. Eu não imaginava que pudesse dar essas aulas online, né, como eu disse inicialmente, e estou muito satisfeito com o retorno, com o tipo de atuação que eu venho tendo pessoalmente. É um aprendizado para mim, né, porque eu consolidei nesse período de praticamente 20 anos como dirigente uma série de coisas, de regras, de sistemas, e a partir de um determinado momento eu comecei a fazer palestras sobre isso, eu comecei a prestar consultoria, e agora, num novo campo, magistério, eu passo a transmitir isso aí de uma forma sistemática, né? Qual é o âmbito de atuação do diretor executivo, o que ele tem que analisar quando entra no clube, né? Como é que se dá o relacionamento com a imprensa, como é que se dá o relacionamento com a torcida, como é que se dá o relacionamento com os associados, o cliente, né, que é o torcedor e o associado, como é que ele deve ser tratado. Enfim, são várias regrinhas que eu acabei, né, na minha experiência e pela questão empírica, aprendendo, eu estou transmitindo. Assim como eu, tem outros professores, alguns formados em administração, planejamento estratégico, outros economistas, tratam de orçamento. Então, uma forma de dar uma visão profissional à gestão dos clubes brasileiros, que até aqui é muito amador ainda, né? Muito amador, é muito no achismo, muito na pressão, muito levando em conta o que dizem as redes sociais, que hoje estão na moda, né? Ou a própria pressão da imprensa. E tudo isso é abordado, e tudo isso nós temos a pretensão de mostrar como deve ser enfrentado. Quer dizer, a tua disciplina é uma disciplina, do seu ponto de vista administrativo, como lidar com o dia a dia dentro de um clube. Dentro do departamento de futebol. Do departamento de futebol. Do departamento de futebol. É relação com atletas, relação com profissionais, relação com treinador, como contratar, como dispensar, né, como montar um elenco, como formar uma comissão multidisciplinar que contempla não só o treinador, como preparadores físicos, área de saúde, área de nutrição, área de fisiologia. Então, essa relação toda é abordada, né, e dimensionada dentro desse contexto. Que hoje, cada vez mais, o futebol ele usa ferramentas que fazem com que o produto final, que é a atuação de 11 atletas dentro do campo, ela tem uma gama, né, que dá suporte, uma gama de ferramentas que dá suporte para essa atuação final, que vai redundar no triunfo, que vai redundar na competição, que vai redundar num time vencedor. Impossível não te perguntar, como é que está achando o Internacional nesse momento? Estou gostando muito, principalmente do treinador, né? Eu gosto muito de coisas modernas, embora eu seja... eu gosto de competição acima de tudo. Eu acho que os atletas têm que ter competição. É um período de carreira, um período de vida que eles devem renunciar a muita coisa, e para se tornar competitivos tem que renunciar
A balada tem que acontecer à noite, muitas vezes até a própria vida familiar. São 15, de 15 a 20 anos que o jogador tem que ter um foco assim, muito grande naquela sua atividade. E depois ele vai se aposentar, depois ele vai viver de outras coisas, vai deitar nos louros e vai, né, dar destino aos recursos milionários que muitos deles ganham durante a sua carreira. Mas, para tanto, tem que ser competitivo. E, para ser competitivo, tem que cuidar do corpo. Para cuidar do corpo, tem que atentar para várias regras, né, que essa comissão multidisciplinar que eu falei antes, ela entrega, né, para o jogador. E o Internacional hoje, com esse treinador, com o tipo de futebol que desempenha, extremamente competitivo, com muita cobrança, eu acredito que o esporte, ele inerentemente ao esporte, está a cobrança, né? Se não houver cobrança, não tem resultado. Não tem resultado. É suor, é sangue, é determinação, é garra. Se não for isso, a gente não vence. E o Kudê, pelo menos, ele transmite isso para os seus jogadores, é o que a gente de fora percebe. E nós vemos aí um time jogando com 10 jogadores diferentes, da mesma maneira que joga o time titular, e isso é o que me encanta, é isso que me faz trazer o elogio que estou trazendo a ele. É verdade. Fernando Carvalho, uma alegria falar com você, a gente que já se encontrou lá pelo Zafari do Bourbon Country, às vezes a gente se encontra por aí, temos os mesmos hábitos, e muito respeito pelo teu trabalho, tua trajetória. Eu sou gremista histórico, mas tenho uma admiração muito grande por ti. É uma satisfação e espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza. Um abraço bem carinhoso, Fernando Carvalho. Grande abraço. Saúde e paz. Obrigado, igualmente.